No capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, após o Senhor aparecer a Elias no Monte Horebe, mandou que ele retomasse o seu caminho e que ungisse a Eliseu como profeta em seu lugar. Verso 16. Saindo dali, logo encontrou Eliseu que trabalhava com os bois. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E a partir dali, Eliseu seguiu a Elias e o servia. O profeta Elias continuou seguindo a voz do Senhor e realizou muitos feitos, tendo confrontado Acabe pela morte de Nabote e pela apropriação da sua vinha, vindo a profetizar a morte de Acabe, de Jezebel e de como seus corpos seriam devorados pelos cães ou pelas aves dos campos. No capítulo 1 do segundo livro dos Reis, estando Acasias, filho de Acabe, acamado, Elias profetiza a sua morte, segundo a palavra do Senhor, por ter ele enviado mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, como se não houvesse Deus em Israel que pudesse ser consultado. E antes, Elias já fizera descer fogo do céu para consumir os 2 exércitos de 50 homens que Acasias lhe enviara, porque não se portaram com a devida honra diante do homem de Deus. A morte de Acasias se cumpre, como se vê no verso 17 do segundo livro dos Reis, capítulo 1. No capítulo 2, a Bíblia narra que se aproximava a hora de Elias ser tomado deste mundo, que ele tentou se separar de Eliseu, dizendo-lhe que ficasse, porque teria de ir a Betel, depois em Jericó e por último ao Jordão. Mas Eliseu não aceitou e o acompanhou. Vendo Elias que Eliseu era persistente e que se aproximava a hora de ser arrebatado, disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias disse: Dura coisa me pediste. Mas prometeu que se Eliseu visse a hora de seu arrebatamento, o pedido lhe seria concedido. E no verso 11 está escrito que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu tomou as vestes e a capa do profeta Elias, tocou com ela o Jordão, que se abriu em 2 para ele passar, tendo os profetas que estavam em Jericó reconhecido que o espírito de Elias estava sobre Eliseu. A palavra de Elias para Eliseu fica ressoando nos nossos ouvidos. Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E a resposta com o pedido de Eliseu também. Elias foi um grande profeta de Deus, mas Eliseu foi audacioso ao revelar que queria a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Tanto que o próprio Elias se surpreendeu e ele não lhe deu a certeza de que o pedido seria concedido. Mas esse pedido, com certeza, falou alto no coração de Deus, e ele deve ter se agradado disso. Deve ter pensado: uau, que homem ousado e corajoso! Esse é um homem valente, que reconhece quem eu sou, que sabe da minha grandeza, do meu poder e o quanto posso realizar por meio dele. Eliseu conhecia Elias, sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele, pois presenciou as coisas grandes que o Senhor fez pela sua boca e pelas suas mãos ao longo do tempo em que o acompanhou e o serviu.
E ele não foi medroso nem tímido. Tinha plena consciência do poder de Deus e se colocou à disposição do Senhor para ir além. Mas e se hoje o Senhor olhasse em nossos olhos e nos dissesse: pede-me o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Será que ela surpreenderia o coração do Senhor e atrairia o seu olhar para nós? Meu irmão, minha irmã, em Jesus Cristo somos feitos filhos de Deus. E segundo Romanos capítulo 8, verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros da glória de Deus, das suas bênçãos sem medidas, herdeiros do seu amor, do seu poder, da sua autoridade, herdeiros da eternidade, porque pela graça de Jesus Cristo fomos justificados e redimidos de todo pecado. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Somos filhos do Rei e herdeiros do céu, como ensinado em Filipenses, capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos conferiu valor e o Senhor Jesus nos comprou por um alto preço, que foi o seu sangue derramado. Então, por que tanto medo e tanta desconfiança de nos apresentarmos diante do nosso Pai? Por que vamos a Ele cheios de rodeios, inseguros e nos portamos como mendigos e com o sentimento de que não somos merecedores das suas bênçãos, da sua atenção e dos seus favores? Esse sentimento de menos-valia não vem do Senhor, mas do adversário da nossa salvação. É o maligno que planta dentro de nós esse sentimento falso de que não valemos nada e que o Pai não vai nos ouvir, vai nos rejeitar e nos condenar. Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. E ele diz nos evangelhos que ninguém vem ao Pai senão por ele. João, capítulo 14, verso 6. Acrescentando no versículo 14 que se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. Essa promessa é para mim e para você. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como ensinado na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Então, não sejamos medrosos e covardes diante do Senhor, pois conforme Apocalipse, capítulo 21, verso 8, esses não entrarão no reino dos céus. Deixemos que o amor de Deus penetre em nosso coração e que nos tome por inteiro. Que o sangue de Jesus apague essa mentira inscrita na nossa mente e que há tanto tempo tem nos oprimido e nos afastado do Senhor. E que Ele grave com esse mesmo sangue redentor em nossas mentes e em nosso coração que Deus nos ama com eterno e incondicional amor e que Ele se importa conosco. É preciso valorizar o amor de Deus, o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e a condição que nós temos no Senhor, de filhos e de herdeiros das suas maravilhosas graças e de herdeiros do céu. Deus quer nos dar coisas grandes, quer que nós entremos na posse da nossa herança santa já e que passemos a viver no céu desde hoje. Ele já colocou tudo à nossa disposição e espera de nós a mesma audácia que Eliseu teve diante de Elias ao pedir a porção dobrada do seu espírito. Ora,
Se o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, tenhamos a coragem de tomar a posição de filhos e não de escravos e de servos. Aproximemo-nos do Senhor com o coração aberto e em confiança e apresentemos a Ele o nosso desejo e as nossas petições em nome de Jesus, crendo que tudo Ele o fará. Ele quer nos dar tudo e realizar grandes coisas em nossa vida e por meio de nós. Mas nós não pedimos nada, ou pedimos coisas insignificantes para essa vida terrena. E desconsideramos a palavra de Deus de que, se colocarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas outras coisas nos serão acrescentadas. Tenhamos ousadia no Senhor para pedirmos mais do seu Santo Espírito, para que tenhamos mais intimidade com Ele e para que avancemos no sobrenatural de Deus. Sobretudo, peçamos que Ele nos conceda mergulhar nas profundezas das águas do rio de Deus, para que sejamos totalmente inundados pelo seu Espírito Santo e possamos ser cooperadores e instrumentos seus para curar os enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, fazendo operar as suas bênçãos, as suas maravilhas e os seus milagres. Esse, com certeza, é o pedido que o Senhor espera de nós, que faria os seus olhos se moverem para nós, que faria exultar o seu coração e abalar o céu, a terra e o inferno. Aleluia!